ungido e orarmos pela sua saúde. Hebreus capítulo 1 diz assim, Hebreus no capítulo 1, os irmãos podem ficar em pé, por favor, agora, só um momentinho, enquanto lemos a palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Podemos ficar assentados. E, meus amados irmãos, a introdução desta carta, o primeiro versículo, fala-nos de que nós temos um Deus que tem falado desde a antiguidade, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados, e ficou registado neste livro para nós. E a nós falou-nos nestes últimos tempos, nesta nossa era, com a vinda do seu amado Filho, falou-nos através dele. E isto faz toda a diferença. A vinda de Jesus, por ser quem é e por aquilo que ele fez por nós, alterou tudo e trouxe-nos uma luz e uma visão muito maior de Deus e da obra de Deus e da salvação que antes não existia. Por isso, Deus falou-nos através do seu Filho amado, o seu Filho Jesus Cristo. Aqui está dizendo o que ele é e o que ele fez. O que ele é e o que ele fez. E é muito importante nós compreendermos aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus fez. Porque se nós compreendermos o que ele é, nós vamos valorizar muito mais aquilo que ele fez por nós. Sem dúvida, nós iremos valorizar. Porque depende. Quando nós ouvimos uma pessoa que nós não sabemos quem ela é, nós não damos grande importância a essa pessoa. Mas se nós ouvimos falar e sabemos que a pessoa é a pessoa de importância, é a pessoa de influência, é a pessoa que está num cargo de autoridade, é a pessoa que tem experiência, é a pessoa que tem um currículo, não é verdade, no seu passado e na sua vida, que ela tem um status social bastante elevado, nós ficamos mais impressionados e nos movemos e aceitamos o que ele diz como sendo algo muito mais valioso do que alguém que nós não conhecemos e que nem sabemos as suas origens e que pode dizer coisas muito certas, mas a gente não vai dar grande valor àquilo que ele diz. Por isso é muito importante nós sabermos quem Jesus é, para nós valorizarmos o que ele disse e o que ele fez e o que ele diz ainda hoje para nós. Glória a Deus. Portanto, Deus falou-nos através do Filho. E diz a Bíblia que o Filho é aquele a quem Deus constituiu herdeiro de tudo. E visto que, a seguir diz, por quem também fez o mundo. Se eu pensar na sequência em que esta palavra está, herdeiro é antes do que a criação do mundo. Então significa que Deus, a planear tudo o que ele devia fazer, o fez com o objetivo do seu Filho amado ser o herdeiro de tudo o que ele fizesse. Tudo o que ele projetasse, o Filho seria o herdeiro de tudo. O herdeiro de tudo. Todo o universo invisível, criado por Deus, todo o universo visível, criado por Deus, que vai para além daquilo que nós podemos ver, imaginar ou sondar,
Tudo foi criado com o objetivo de Jesus herdar tudo. Tudo é dele. Tudo é dele. Seja o presente, seja o porvir, seja o passado, seja o mundo, seja os céus, seja a terra, tudo é dele. E nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém? E tudo foi feito para nós também desfrutarmos, especialmente tudo o que está criado dentro deste âmbito planetário. Tudo foi criado para nós desfrutarmos, para dar glória e honra ao nome dele. Glória a Deus, ao nome dele. Constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. O mundo foi feito através de Jesus Cristo. E o mundo foi feito para Jesus Cristo. Foi feito por ele, por meio dele e para ele. Glória a Deus. Tudo foi feito, então, em função do Senhor Jesus Cristo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é quem transmite, é quem difunde a glória de Deus, tanto nos céus como na terra. A Bíblia nos diz, quando Jesus veio, diz, e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Jesus também é o resplendor ou a imagem exata de Deus, a expressa imagem da sua pessoa. Deus nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. A Bíblia diz que Deus é o Deus invisível. Deus é Espírito. Mas Jesus Cristo o fez conhecido. Amém? O Filho que está no seio do Pai o fez conhecer. Significa isto que Jesus é a imagem. Vamos pensar, Jesus é o rosto de Deus, é a face de Deus visível. É a face visível de Deus, o rosto de Deus que aparece para nós sabermos como é Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se alguém quer saber como é Deus, olhe para Jesus. Se alguém quer ver Deus, olhe para Jesus. Se alguém quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Glória a Deus. Não só manifesta a sua glória, mas ele é como o rosto visível de Deus, a face de Deus, a face de Deus. Por isso a Bíblia nos diz para nós buscarmos a sua face. Como? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós buscarmos a presença do Senhor, buscamos a sua face. Quando olhamos para Deus, quando olhamos, nós temos Jesus como aquele que manifesta Deus, a sua imagem e também o seu resplendor é Jesus Cristo. Portanto, estamos vendo quem ele é, herdeiro, por quem criador do mundo, porque o mundo foi feito. Ele é o resplendor da glória do Pai e ele é a expressa imagem da sua pessoa. E também ele não só é o criador de tudo, mas é o sustentador de tudo pela palavra do seu poder. Diz aqui, ele é o sustentador de tudo pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Este Deus que fala, este Deus que se revela, este Deus que comunica, este Deus que não nos deixou às escuras, não nos deixou na ignorância, não nos deixou na nossa, melhor como Jesus disse, como ovelhas sem pastor, sem um guia, sem uma direção. Este Deus que falou e continua falando. Glória a Deus. Deus fala ainda hoje. Deus fala. Nós precisamos... Há dias estava lembrando o que Jesus disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. E elas me conhecem. Elas não ouvem a voz dos estranhos, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Nós precisamos de ter percepção da voz do nosso pastor, da voz do Senhor Jesus, porque Deus fala,
Deus fala-nos através de Jesus. Falou-nos através de Jesus e continua falando através do Senhor Jesus Cristo. Irmão, acredita que Deus fala? Amém? Deus fala. Deus fala. Glória a Deus. Assim, nós podemos ver, pela palavra do seu poder, Deus sustenta tudo. O que Ele disse no passado, está tudo funcionando. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Pela sua palavra, Deus criou a luz, o sol e as estrelas. E elas aí estão, permanecem. Estão sendo sustentadas pela sua palavra. Deus deu a ordem, criou, e tudo permanece girando, funcionando. Deus disse, apareça a porção seca, e cá estamos nós andando pela porção seca. Não é verdade? Ainda pela porção seca. Ele disse, apareça a vegetação, as árvores, toda a vegetação, e tudo apareceu e continua aí, Deus a sustentar, a manter a vegetação na terra. Deus criou os animais, embora tivessem sido extintos muito possivelmente no dilúvio, mas aí permanece, e sendo, estão em extinção algumas espécies, dizem os especialistas, mas aí estão os animais ainda sendo uma animação para as pessoas. Os lobos não são para os pastores, por exemplo. Os leões na selva não são assim para aqueles que têm criação e animais por lá. Não são assim muito agradáveis. Mas Deus criou tudo isso e existe na terra. Todas essas espécies e que estão, algumas sendo preservadas para não irem à extinção. Tudo permanece. Deus cuidando, Deus mantendo a sua palavra se cumprindo. A sua palavra se cumprindo e mantendo toda a criação. Deus disse a Adão e Eva, não é? Sede fecundos e multiplicai-vos. Sim, com doenças, com guerras, com catástrofes, com tantas coisas, desastres, acidentes, coisas que acontecem. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo atualmente. Então, a palavra de Deus cumpriu-se. A palavra de Deus está se cumprindo, Deus está sustentando tudo pela palavra do seu poder. Glória a Deus. E assim nós vemos que Deus é fiel. Nós, como igreja, somos sustentados pela palavra do seu poder. Nós estamos aqui como crentes por causa da palavra dele. Amém? Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Deus. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos ser frágeis, podemos ser suscetíveis a errar, mas o nosso Deus vela por nós e cumpre a sua palavra e nos sustenta com a palavra do seu poder. Amém. A igreja diz amém ou fica calada a uma palavra desta de segurança para nós. Aleluia. Não podemos ficar calados. Temos que dar glória a Deus. Porque Deus é fiel. Porque Deus é poder. Porque Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. E Ele sustenta tudo, inclusive a igreja. Eu posso dizer, mas eu sou frágil, mas eu não tenho forças. Mas Deus diz que está comigo para me dar a vitória e para me dar forças e me fazer andar adiante. E eu vou caminhando para adiante. A minha esposa há dias estava me dizendo uma coisa. É assim, algumas pessoas falam de ti. É assim, e que me importa? Ei, tu não sabes. Ele disse, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que falam de mim, eu não sei. Eu não vivo pela conversa das pessoas. Eu vivo pela palavra de Deus. Eu vivo pela fé num Deus que tem poder. Não importa se falam. Nós podemos dizer, não diz a Bíblia, que os cães ladram, mas a caravana passa. Amém. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Amém. Deus não nos deixa, nem nos desampara. Ele tem um propósito para a nossa vida. E podem vir coisas, acontecimentos, adversidades,
pode vir muita coisa, mas Deus vai nos sustentar, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Não são os homens que sustentam a igreja, é Jesus Cristo que falou, e o que Ele falou, Deus sustenta pela sua palavra. E assim vai ser. A igreja é edificada, a igreja permanece, a igreja avança, a igreja é edificada e construída, e ela vai ser sustentada até a vinda do Senhor. Há profetas de desgraça. Alguns acham que isto vai tudo por água abaixo, está tudo estragado, mas Jesus disse que não era assim. Jesus disse que a sua igreja vai ser sustentada, edificada, e vai esperar a vinda do Senhor, e vai subir com Cristo para a glória. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Porque é verdade, porque Jesus falou, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sim, a palavra de Deus não vai passar, a palavra de Deus é fiel. Ele é o Senhor. Ele sustenta tudo, Ele criou tudo, por Ele, através dEle, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. E outra coisa, agora o que Ele fez por nós, havendo feito por si mesmo, não foi com a ajuda de A, B ou C, não foi com a ajuda dos seus discípulos, não foi com a ajuda da nação de Israel, e muito menos com o resto do mundo, porque nada conheciam e viviam na ignorância e na idolatria. Nada sabiam das coisas de Deus, mas por si mesmo, aleluia. Ele não teve a ajuda de ninguém. Quando foi para ir ao Calvário, foi um caminho que ele disse que iria só. Para onde eu vou, não podeis vós seguir-me. Ninguém podia seguir Jesus para aquele caminho, para aquele lugar. Era obra sua, só sua, feita por si mesmo. Não por ninguém. Não com a ajuda de ninguém, mas por Ele mesmo. Realizou a purificação dos nossos pecados, a nossa salvação. Jesus deu a sua vida, Jesus se entregou a si mesmo, e Ele, como Senhor do Universo, Criador e sustentador de tudo, herdeiro de tudo, ganhou a sua igreja, porque Ele morreu por ela, porque Ele deu a sua vida por ela, porque Ele ressuscitou para nos dar a garantia de tudo o que Ele disse. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, pois, ao seu nome para sempre. Glória ao seu nome para sempre. Aleluia. Havendo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, onde está agora, no tempo presente. E Ele está ali com uma função. Ele está ali por direito próprio. Ele está ali como um conquistador. Ele está ali como aquele que ganhou a vitória. Ele está ali para garantir a nossa vitória. Ele disse, na verdade, que venceu o mundo, venceu o inimigo se aproximava, ele disse, nada tem em mim. Ele venceu o pecado, ele morreu pelo pecado e pelos pecadores, para receber em si mesmo o castigo que nos traz a paz, que nos traz a vitória, que nos traz o livramento, que nos traz uma porta aberta para uma nova perspectiva. E Ele diz que Ele foi e se assentou à destra da majestade nas alturas. Esse é o lugar de majestade. Esse é o lugar de glória. Esse é o lugar de decisão, de programação para o universo. Esse é o lugar de onde vêm difundidas as ordens, as orientações para a igreja. Esse é o lugar que comanda os destinos da história. Amém? É aí que Ele está sentado, à destra da majestade, nas alturas. É aí o lugar de comando de todo o universo, espiritual ou físico. Ele está no centro das decisões. Ele está no lugar da autoridade. Ele é a majestade. Quando nós adoramos a Deus, quando nós adoramos a Jesus Cristo, muitos de nós, às vezes, nem temos noção a quem nós estamos adorando.
nós estamos adorando a majestade do universo. Que nós devíamos nos curvar e dizer, grande, no céu há 24 anciãos sentados em 24 tronos, que estão diante do grande trono de Sua Majestade. E quando é para adorar, eles tiram as coroas da sua cabeça e eles se encurvam e se prostram diante da majestade do universo. É grande a sua glória, é grande a sua majestade. Não há ninguém na terra que se iguale ou que se assemelhe à majestade do nosso Deus nos céus. Milhões e milhões, milhões de milhões, melhor dito, o servem no céu. E milhões daqueles que conheceram e foram fiéis, também os estão reverenciando e adorando nos céus. Para onde partiram? Para o paraíso. E na terra há milhões que o estão adorando, ainda com um conhecimento muito limitado de quem Ele é, mas com um grande conhecimento do que Ele fez por nós. Já, do que Ele fez por nós. E desfrutando de uma salvação preciosa. Ainda não têm uma noção clara de quem Ele é, a não ser a noção que a Bíblia nos dá, o entendimento que a Bíblia nos dá, mas que ainda não é tão claro. Nós vemos assim como um espelho antigo, que era um espelho de bronze polido, e que ao olhar para lá, as imagens ficavam distorcidas. O meu rosto, com certeza, visto um espelho de agora e visto um de lado, e assim, não é a mesma pessoa, é outro, de certeza. A cara não é a mesma, as orelhas não são iguais, o cabelo está assim um bocadinho mais desalinhado, não é a mesma pessoa. O nariz fica assim um bocado mais espalmado ou comprido, ou assim. Os espelhos daquele tempo não davam uma noção clara do que era a pessoa. Por isso, Paulo dizia que vemos em espelho, em enigma, ainda assim, um género de enigma. E, portanto, não vemos de forma clara e exata, mas chegará o dia que nós vemos como somos vistos. Nós podemos ver, podemos perceber, podemos ver. Por isso não temos uma noção ainda com muita clareza, mas graças a Deus pela noção que já temos, que nos leva a dobrar o nosso joelho, a adorar a Deus com todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. E especialmente sabendo que esse, que é a majestade do universo, se despiu das suas vestes reais e veio ao mundo se fazer como nós, acabando as suas vestes no mundo serem sorteadas, como qualquer outro malfeitor acontecia, crucificado numa cruz, derramando o seu sangue, sendo humilhado, sendo tratado, aviltado, massacrado com juízo e com tratamento duro e cruel. Tudo suportou. A Bíblia diz, se conhecessem o Senhor da Glória, nunca o tinham crucificado. Se o conhecessem, o Senhor da Glória. Mas ele se humilhou em obediência, no cumprimento da sua missão, por amor das nossas almas. Ele passou por todo esse sofrimento e por toda essa humilhação para nos ter consigo. Foi o que a irmã disse há pouco, nós devemos amar o Senhor, servi-lo, mas amá-lo, servi-lo por amor. Amém? Porque Ele deu a sua vida por amor de nós. Nós devemos amá-lo, servi-lo por amor, fazer tudo por amor do Senhor, pela obra que Ele realizou por nós, pela afeição que Ele nos tem. Glória a Deus. Nós somos preciosos para Deus. Muito preciosos para Deus. Muito preciosos para Deus. Nós somos muito importantes para Deus. Não é possível não reconhecer. Só se formos muito cegos, muito insensíveis, muito distraídos.
muito desfocados da realidade, que Cristo morrendo por nós, em nosso lugar, sofrendo as dores e a condenação que nós merecíamos, não vejamos nisso o amor de Deus manifestado de uma maneira grandiosa, ímpar, inigualável, o amor de Deus. Ficarmos duros, insensíveis para com Ele. Que Deus nos ajude. Amém. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para nós podermos adorar aquele que nos amou desta maneira tão grande e preciosa. Vamos ficar em pé e vamos adorá-lo uns momentos. Vamos louvá-lo uns momentos e dar-lhe graça. A grandeza dele, mas também a humildade e a mansidão dele, o amor dele, tão precioso. Aleluia. Levante suas mãos para ele e diga-lhe o que vai no seu coração. Fale com ele, diga o que vai no seu coração. Aleluia. Aleluia. Procure lá no íntimo do seu coração uma palavra carinhosa para ele. Procure lá no íntimo do seu coração, na sinceridade do seu coração, alguma coisa para lhe dizer. Ele disse tantas palavras para nós, que nada merecíamos. Às vezes nós temos tão poucas palavras para ele, que tudo merece. Que é digno de falarmos, de lhe dizermos tantas coisas humilhados, reconhecidos, agradecidos pela obra que ele realizou por nós. Oh, Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso, receba a nossa adoração. Criaturas, Senhor, indignas, mas que o Senhor morreu por nós, fez a purificação dos nossos pecados, derramou o seu sangue, levou os nossos pecados sobre o madeiro. Nós te agradecemos, Senhor, toda aquela obra, grandiosa, maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar a noção. O Senhor pode dar a sensibilidade. Só o Senhor nos pode ajudar a compreender estes mistérios, estas grandezas, estas glórias, estas maravilhas que o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Aleluia. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Aleluia. Está falando para nós, está presente conosco, está neste lugar para nos abençoar, para nos ajudar. O seu Espírito está presente. Como o ar que nós respiramos, Jesus está aqui. Graças, Senhor, graças, Senhor, graças, Senhor. Graças, Senhor, graças, Senhor, graças, Senhor. Graças, Senhor, graças, Senhor, pela tua presença, Senhor. Aleluia, ajudadora, abençoadora. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O irmão que pediu para ser ungido, venha para a frente agora.